E aí, tudo certo? Já parou para pensar por que, que a gente tem um país na América chamado Estados Unidos? Então, isso tem a ver com um processo que levou à independência desse território, porque ele acabou levando esse nome. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de independência desse território. Para começar, vamos comentar que esse território foi colonizado pelos ingleses. Vamos lembrar que o Brasil foi território dominado pelos portugueses, quase todo o restante da América Latina foi dominado pelos espanhóis, e o norte da América, o que corresponde hoje então aos Estados Unidos e ao Canadá, foi dominado pelos ingleses, e uma parte do que hoje é o Canadá foi dominado pelos franceses. Então, o tipo de colonização também foi um pouco diferente do que ocorreu no território brasileiro. Por exemplo, no caso dos domínios ingleses aqui na América, houve companhias de comércio que cuidaram da vinda dos imigrantes para cá de livre e espontânea vontade, né, aqueles que quisessem deixar a Inglaterra e vir morar no território da América. Por exemplo, houve um navio que trouxe para a primeira colônia lá do norte, a colônia de Massachusetts, uma grande quantidade de calvinistas, pessoas que seguiam a doutrina do Calvino, que nós estudamos no sétimo ano lá na Reforma Protestante, e eles vieram em função de perseguições religiosas que ocorriam no seu território. A maioria deles eram burgueses, pessoas que tinham fábricas, tinham empresas, tinham pequenas manufaturas no território da Inglaterra, mas decidiram vir para a América começar uma nova vida longe daquela perseguição que eles tinham no território inglês. Já outros territórios, como Virgínia, que é uma colônia mais ao sul, já foi ocupada por outros grupos, né? Às vezes, em vários desses territórios, não eram pessoas de posses, pessoas mais ricas. Em alguns territórios foram populações de camponeses, por exemplo, que vieram fugindo da exploração que sofriam nos campos ou buscando uma vida melhor na América. E aí a forma de colonização em cada uma dessas partes do território das 13 colônias, então, que tem esse nome, porque se vocês contarem aí, né, tem 13 colônias aparecendo aqui, algumas que estão marcadas como colônias do norte, outras como colônias do centro e outras como colônias do sul. O que vai ter de diferença entre essas colônias? As colônias do norte, que parecem um pouco com as colônias do centro, embora as do centro mesclem um pouco as características, mas as do norte, a terra era utilizada para subsistência. Então, eles construíam as suas casas, construíam suas igrejas, construíam aquilo que eles precisassem para tirar o seu lucro, né? Se fosse manufaturas, alguns tipos de comércio, enfim. Mas a terra, ela tinha um fim para o sustento da própria família. Nas colônias do sul, já em vez de serem fazendas policultoras, como eram as fazendas do norte, lembrando que policultoras é aquela que tem vários tipos de plantação, as colônias do sul elas eram fazendas monocultoras, que plantavam um único tipo de plantação. É a parte que ficava então ao sul, onde o clima é um pouco mais quente, né? Então isso caracterizava a possibilidade deles plantarem alguns tipos de produtos que também eram cultivados no restante da América. Era onde se plantava tabaco, era onde se plantava cana-de-açúcar, era onde se plantava algodão, importantíssimo para produção de tecidos. Então, as colônias do sul elas adquiriram algumas características diferentes das colônias do norte. Enquanto as colônias do norte então elas foram voltadas para diferentes tipos de produção, as do sul elas tinham um único tipo de produção, uma fazenda gigantesca, plantando um único produto, como por exemplo cana-de-açúcar, e em geral utilizou-se de mão de obra escravizada, né, de escravizados africanos que vieram para o território dessas 13 colônias para suprir a mão de obra necessária para fazer tocar o trabalho e tudo que fosse necessário para a produção crescer cada vez mais nessas colônias, que são então as colônias do sul. Então a gente tem colônias do norte, que eram colônias mais de povoamento, e as colônias do sul, que eram colônias de exploração, onde o objetivo central era a exploração da terra. Como eu disse, as colônias do centro, então, elas tinham uma mescla dessas duas formas de dominar, de colonizar o território. Não podemos esquecer que o território dessas 13 colônias, quando os ingleses, e não só ingleses, né, irlandeses e pessoas de outras partes da Europa que vieram
colonizar esse território, essas áreas já eram dominadas por povos indígenas de diferentes tipos de grupos, né, de povos indígenas. Então, essas terras não eram terras desabitadas, eram terras habitadas por diferentes tipos de povos indígenas, e esses colonizadores, né, vão ter que passar por um processo de conquista do território, que vai desde uma conquista amigável, como a que aparece na imagem, até conflitos para domínio da terra, passando inclusive pelas guerras de conquista e passando também por aquelas doenças que levaram ao extermínio de boa parte dos indígenas também lá na América do Norte, assim como aconteceu aqui no território brasileiro. Esse mapa aqui mostra um comércio triangular já então no século XVIII, nos anos 1700. Da África saíam escravizados em direção à América do Norte e em direção à Inglaterra. O comércio que era feito pelos africanos eram de seres humanos capturados, né, transformados em escravizados e trazidos de forma arbitrária, ou seja, sem a vontade deles, para o norte da América ou para a Inglaterra. Por outro lado, a América do Norte fornecia para a Inglaterra peles, tabaco, corantes, açúcar e algodão. Se vocês perceberem, o que eles forneciam para os ingleses eram produtos primários, ou seja, os produtos originais, né, sem precisar passar por um processo de manufatura, de produção parecido com o que seria um processo industrial. A Inglaterra, daí por outro lado, ela fornecia tanto para a África quanto para a América do Norte diferentes produtos, daí já produtos que a gente pode chamar de industrializados, ou se não eram industrializados porque ainda não tinha em todo o território da Inglaterra ainda tantas indústrias, eram produtos manufaturados, feitos em pequenas fábricas, mas a diferença é que em vez de ser feito por máquinas, ainda era feito por trabalho, boa parte dele um trabalho manual, e pequenos equipamentos ainda que eram manuseados pelo ser humano. E aí aqui a gente percebe que os ingleses enviavam para a África, em troca dos escravizados, ferro, tecidos e armas, e enviavam para a América do Norte rum, tecidos, armas e joias. Então a Inglaterra recebe produtos que são produtos baratos, porque eles são produtos que são uma matéria-prima, produtos de extração mineral, de extração vegetal ou de cultivo na agricultura, e em troca eles fornecem um produto caro. Então percebam que quem lucra bastante com todo esse comércio triangular é a Inglaterra. Então percebam que a Inglaterra ganha muito mais do que a América do Norte, ganha muito mais do que a África em todo esse comércio. Enquanto isso, pausa para ver o que estava acontecendo na Europa nessa época, porque isso é importante, porque vai ecoar no que acontecia também nas 13 colônias. Lembrando que as 13 colônias eram territórios que pertenciam à Inglaterra. Então, o que acontecesse no território europeu ia impactar também no que acontecia nessas 13 colônias. Aqui a gente tem a Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos, ela foi e é considerada por vários historiadores como a Primeira Guerra Mundial. Ela não é aquela que nós conhecemos como a Primeira Guerra Mundial, que começou lá nos anos 1914. Ela é ainda uma guerra basicamente entre Inglaterra e França. Mas por que ela acabou sendo também chamada e considerada já uma guerra de proporções mundiais? Porque ela acabou influenciando outros territórios. Se vocês perceberem no mapa aqui ao lado, o que está pintadinho de amarelo ali é quem participou da guerra ao lado da Grã-Bretanha, ao lado da Inglaterra. Ou seja, Portugal e a Prússia ajudaram a Inglaterra nesse conflito. A França teve o apoio da Espanha, da Áustria-Hungria e também da Rússia, né? E da Suécia lá em cima. Então, a França e a Inglaterra tiveram aliados lutando com elas para poder atender os seus interesses coloniais. Então essa guerra foi uma guerra colonial por causa das colônias, dos territórios que tanto Inglaterra quanto França tinham na América do Norte e na Ásia. Tá? Então o mapa abaixo ali, né, mostra lá a Índia, o interesse que eles tinham, a área de conflito que Inglaterra e França tinham na Índia. Então, se a gente for lembrar, a Inglaterra e a França já eram inimigas de bastante tempo. Se vocês recordarem, um assunto que estudamos no 7º ano foi a Guerra dos 100 Anos, né? Aquela guerra que não durou 100 anos, que durou 116 anos, onde teve a Joana d'Arc, lembra? Ela foi uma guerra por causa de brigas entre Inglaterra e França. Então, na verdade, Inglaterra e França eram inimigas antigas,
aqui de novo estoura mais um conflito entre os dois territórios, tá? Por que isso vai acabar ecoando bastante na América? Porque a disputa aqui era por uma disputa de terras nesse território, nessas áreas, né? E por causa de áreas de influência. Então, aqui a guerra vai acabar ecoando também na América. E aqui na região do Canadá, que é vizinho dos Estados Unidos atual, né, a gente tem uma área aqui que vocês podem perceber que tinha uma área de influência da Inglaterra, mas também nesse território havia influência dos franceses. Começa já a acontecer uma guerra interna, que começou mesmo antes da Guerra dos 7 Anos, aqui na América, uma guerra entre colonos canadenses contra colonos que viviam na região dos Estados Unidos. No caso, assim, colonos de territórios franceses e colonos de territórios ingleses. Então, um conflito já ocorria aqui na América em função dessa guerra que vai estourar depois na Europa. E havia franceses também na região, mesmo das 13 colônias, porque ela não foi colonizada só por ingleses, a grande maioria eram ingleses, mas havia pessoas da Irlanda, havia colonos que vieram da França, da Alemanha, então na verdade não era um território unicamente inglês, tá? Embora quem fosse o dono daquelas terras, pela questão colonial, fosse a Inglaterra. Mas então o conflito ele vai acabar estourando bastante ali, vai ter esses conflitos internos, até que no fim a Inglaterra acaba ganhando. Mas houve um momento de união dessas 13 colônias, porque como elas eram colônias da Inglaterra, houve uma campanha pela união delas para conseguir vencer esse conflito. Esse daqui é um desenho feito pelo Benjamin Franklin, um dos colonos ingleses que vivia então nessas 13 colônias, e ele vai fazer esse desenho que, se vocês observarem, é uma serpente fatiada, né? Ela está representando parte dessas colônias, tá? As colônias que estavam participando diretamente nesse conflito, e ali embaixo está escrito: junte-se ou morra. O que ele estava querendo representar com essa figura? Que ou as colônias se uniam para derrotar os interesses franceses naquela região e se unir como uma Inglaterra unida aqui nessa colônia americana, ou eles iam acabar sendo derrotados. Então, aqui começa um processo de união das 13 colônias por interesses em comum, que vão acabar ecoando depois numa tentativa de se separar dessa colonização inglesa. O que acabou acontecendo é que, mesmo a Inglaterra tendo vencido o conflito, ela acabou saindo da guerra muito endividada, e com essa grande quantidade de dívidas ela vai acabar aumentando a intervenção econômica nas colônias, com o objetivo de tentar, com o aumento de impostos e com maior fiscalização da produção, conseguir aumentar os seus lucros, então aumentar a renda da coroa. Isso pouco a pouco vai desagradar os colonos, que afinal de contas eles lutaram lá pelos interesses da Inglaterra. A Inglaterra vence e agora a Inglaterra começa a cobrar mais impostos deles. Então isso vai acabar desagradando os colonos que viviam nessas 13 colônias. A primeira lei ali, que foi a Lei do Açúcar, de 1764, ela vai fixar que os colonos dessas 13 colônias só podiam comprar o açúcar das Antilhas Inglesas, que era uma região um pouquinho abaixo ali dos Estados Unidos, onde atualmente tem ali as ilhas da América Central, um território que tinha uma grande produção de açúcar. Só que os próprios colonos muitas vezes já produziam esse açúcar e agora não necessariamente poderiam, né, o monopólio seria desse território mais ao sul, né? Então isso vai trazer um descontentamento. Além disso, quando tem um monopólio, quando só um grupo pode comercializar, ele acaba controlando o preço, né, controlando o valor, e isso acabou também sendo mais um fator que desagradou os moradores das 13 colônias. Com a segunda lei, que foi a lei da moeda, só quem podia produzir papel moeda, então só quem podia produzir dinheiro, era a própria Inglaterra. Então a colônia não podia fazer isso, limitando então a questão financeira, a questão econômica dentro do território das 13 colônias. E com a lei do selo de 1765, tudo que fosse publicado dentro das colônias tinha que ser selado, tinha que ser colocado o selo, e quando fosse colocado o selo, taxado, cobrado uma taxa para a sua publicação. Então, a colônia, essas 13 colônias, esse território então onde hoje fica os Estados Unidos, passou a ter um avanço então da intervenção econômica vindo da Inglaterra. Então a Inglaterra passou a pressionar mais e a cobrar mais impostos dessa população, que começou a ficar
cada vez mais descontente e pensar em, pouco a pouco, né, pensando em se separar, não mais fazer parte de um território inglês e se tornar um território independente. Cada vez mais, então, essas leis vão desagradando os colonos e eles acabam participando de diversas revoltas, né? Essa imagem que aparece aqui é do massacre de Boston, ocorrido em 1770, quando os colonos, então, vão se manifestar contra as autoridades inglesas na região, aquelas que estavam comandando aos mandos do rei da Inglaterra, e eles vão ser recebidos com um tiroteio, né? Com violência. Há, nesse dia, 5 mortos e dezenas de feridos, e aí isso vai fomentar, né, vai aumentar a propaganda revolucionária dentro das 13 colônias para criticar o governo inglês e as suas arbitrariedades, sua forma autoritária de governar. Daí eles perceberam que a revolta, para atingir de verdade as autoridades inglesas, ela tinha que doer no bolso. Então o que eles acabam fazendo em 1773? Com a lei do chá, somente uma companhia chamada Companhia das Índias Orientais é que podia comercializar o chá. Então, o que os colonos fazem depois dessa exigência, que inclusive proibia eles próprios de fazer esse comércio? Eles vão receber alguns navios, eles se organizam, né, se vestem de indígenas, por isso que, se vocês observarem ali, eles estão com cocares, né, e tal. Eles invadem, talvez para representar que eles eram um povo diferente dos ingleses, né? Eles acabam entrando nos navios e jogando toda a carga de chá no mar. Então, com isso, eles acabam trazendo um grande prejuízo para a coroa inglesa. E aí, lógico, né? Quando dói no bolso, a coroa inglesa não vai aceitar assim tão passivamente. As primeiras medidas vão ser interditar o porto de Boston, onde acontece essa revolta, impedindo então que novas cargas chegassem ali e pudesse haver novas manifestações. Passa a haver uma intervenção direta em diversas colônias, então, inclusive intervenções que não eram só econômicas, mas também políticas, né, intervindo no poder político local. E passa a ser proibido fazer reuniões entre os colonos. Eles não podiam mais se reunir porque, né, eles pensaram que se eles acabassem se reunindo, eles iam acabar pensando em novas revoltas. Então, acabou sendo proibido o direito de reunião, mas os colonos não obedecem e ocorre aí o primeiro congresso que vai ocorrer na Filadélfia, né, um território lá da Pensilvânia, chamado de Primeiro Congresso Continental. Ele vai ocorrer em 1774 e ali então vai começar as primeiras discussões, né, para pensar se afinal de contas valia a pena continuar participando, continuar sendo território dos ingleses, ou se era necessário pensar numa independência dessas 13 colônias, para que elas não fossem mais território dos ingleses e se tornassem independentes. Mas aqui eles pensam que ainda não é hora de se separar. Eles pensam em fazer uma tentativa de não comprar mais nenhum produto que viesse da Inglaterra, de não exportar produtos mais também para a Inglaterra, de uma maneira de mostrar diretamente essa insatisfação no campo econômico, né, contra essas leis arbitrárias, né, que a coroa inglesa tinha imposto a eles. Então, eles tentam então fazer um boicote aos produtos que vinham da Inglaterra. Isso ocorre e a Inglaterra sente então que está cada vez mais se afastando desses colonos. No ano seguinte, 1775, vai acontecer daí o segundo Congresso Continental, também na Filadélfia, onde vai ter um representante, pelo menos, de cada uma das 13 colônias, e aí eles vão agora discutir, de fato, a separação do território da Inglaterra. Não é unanimidade, nem todos querem se separar, alguns acham que não vale a pena a separação, alguns acham que tem que permanecer parte da Inglaterra, outros acham que tem que se separar. Aqui vai ter uma forte influência do movimento iluminista. Se não lembra mais o que é isso, né, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar no card aqui. Aliás, no vídeo não, na playlist, né, tem vários vídeos que eu falei sobre isso, mas tem um especial que é o vídeo que fala sobre como é que pensava cada filósofo iluminista. E aí o John Locke, por exemplo, que era um cara que falava sobre a questão do ser humano nascer livre, ter direitos naturais, isso vai influenciar bastante também aqui no caso das 13 colônias, na questão do direito de liberdade, de ser livre para as colônias. Então, que os colonos são livres, então eles não têm que obedecer a um território que está lá do outro lado do Oceano Atlântico. Então eles começam a trazer esse pensamento iluminista para dentro do movimento que vai levar ao processo de independência dos Estados Unidos. E aí então sim, eles vão definir
vai ficar, né, a maioria vai optar então por declarar a independência. Então eles vão começar a pensar, né, em como vai ocorrer, como eles vão entregar esse documento de solicitação de independência, de declaração de independência aos ingleses, e inclusive projetando que poderia ocorrer uma guerra caso a Inglaterra não aceitasse pacificamente. Então eles iriam já estar preparados também para o caso de um conflito. Esse cara aqui, o George Washington, é o então que vai ser escolhido para organizar todo esse processo de independência, de como é que as colônias agora, nessa nova fase, vão começar a pensar esse processo. Ele era um grande proprietário de terras, um grande proprietário de escravizados, e é ele que vai acabar sendo um dos que vai conduzir esse processo. E aí, meses depois, no dia 4 de julho de 1776, fica pronta a Declaração de Independência das 13 colônias, que agora então não serão mais 13 colônias, mas serão os estados que estão unidos na América. Então, por isso que a partir de então esse território passa a se chamar Estados Unidos da América. Como nessa Constituição, né, eles vão se tornar uma república, então vai ter um presidente, e ela vai ser federalista, ou seja, cada um dos estados vai ser um território que vai poder pensar nas suas próprias leis. Então ela vai ser chamada assim de Estados Unidos, porque na verdade cada um pode ter a sua própria autonomia, vai ter a sua própria autonomia, então são inicialmente 13 Estados Unidos na América. Aqui tem um trechinho dessa declaração de independência, o original está ali ao lado, né? Mas traduzido ali, eu vou ler um trechinho que diz assim: consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, direitos que não podem ser retirados dele, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Nome de filme aí, né? Mas olha só, se vocês perceberem, isso é basicamente o pensamento que vinha lá do Locke, né? O Thomas Jefferson, que é um que vai acabar influenciando bastante nesse processo, era um leitor assíduo do Locke. Então, ele vai acabar influenciando bastante na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tinha também o Thomas Paine, que era um inglês que tinha vindo para a América do Norte, e aí tinha também influenciado bastante nesse processo, era um cara forte leitor dos iluministas. Então, o movimento iluminista vai influenciar diretamente a independência dos Estados Unidos. Depois, seguindo ali, que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Aqui traz um pouquinho a ideia do Rousseau, né? A ideia de um contrato social. A sociedade como um todo, os seres humanos daquele território, consentiram naquele governo, aceitaram aquele governo. Que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Aqui, de novo, diretamente as ideias do Voltaire, as ideias do John Locke, as ideias de que se o governo não estava cumprindo o que o povo esperava dele, ele podia ser alterado, abolido e instituído um novo governo. Então, aqui percebam a forte influência dos iluministas nesse processo que vai levar à independência das 13 colônias que vão virar Estados Unidos da América. Daí o que vocês acham que aconteceu quando o rei da Inglaterra recebeu essa declaração de independência? Ele olhou ali que as 13 colônias estavam querendo se tornar independentes e pensou, nossa, sem problemas, já que eles querem se tornar independentes, deixa eles serem livres, vou perder boa parte da riqueza atual da Inglaterra, mas vou respeitar o desejo deles de liberdade. Claro que não. Então, dando um spoiler aqui, no próximo episódio, no próximo vídeo, então eu vou comentar o que acontece depois, né? Mas vocês podem perceber que teve tiro, porrada e bomba, mas isso eu explico no próximo, certo? Um abraço então e até o próximo vídeo.